Paz do Senhor a todos. Graça e paz, né, irmãos? E como a pastora Márcia estava dizendo, são duas alegrias grandes para mim também. Estando de volta aqui à casa do Senhor, depois de um período de viagem, e também por esta honra, né? Primeira honra porque Ele nos escolheu para estarmos aqui trazendo a palavra. E por ser a comemoração do aniversário do nosso pastor, né? Que é o coluna dessa casa da Igreja Ebenezer Fortaleza, em quem a gente se espelha, ora, né? E milita junto com a palavra de Deus. Amém? Irmãos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque me escolheste para trazer neste dia, nesta hora, a Tua palavra, Senhor. Como servo obediente a Ti, Senhor, eu me coloco, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que Tu fales, para que Tu digas, Senhor, aquilo que o Teu povo precisa. Faz-me e usa-me como canal de bênção, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém? Irmãos, como sempre nós costumamos dizer, né, e como já oramos, é o Senhor que vai falar por meio de mim, né? Eu estou aqui não porque eu escolhi estar aqui, mas porque Ele me escolheu para estar aqui. E eu não vou fazer, nem faço nenhum apelo emocional. Não falamos as emoções dos irmãos, vamos falar à mente, ao raciocínio, ao intelecto. Até porque em Romanos 12:1, né, Paulo diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então vamos colocar o nosso cérebro, a nossa mente, né, para que o Espírito Santo toque, né, e por meio da palavra que Ele vai trazer aqui, Ele possa nos renovar pelo entendimento e conhecimento do Espírito Santo. Amém? O tema que nós vamos falar hoje, eu me recordo bem, estava saindo de uma pregação no começo do mês e vim aqui para pegar minha esposa, que estava participando de uma reunião das mulheres, e a pastora Márcia nos informou de que a gente estaria escalado para pregar hoje, e o tema que ela nos deu foi Igreja em Movimento. Me lembro bem, pastora Márcia. No primeiro momento, você fica pensando, igreja em movimento? E igreja se mexe? E igreja, como se diz, ela é um ser vivo, né? E a gente vai, pelo estudo que a gente fez, né, demonstrar, primeiramente, o que é esse termo igreja. E depois nós vamos justamente comprovar que a igreja se mexe sim, a igreja se movimenta. Porque eu sou igreja, vocês são igreja, nós somos igreja. Amém? Mas antes, eu quero ler com vocês, e convido a igreja a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no Salmo 84. Este salmo, ele é, como todos os demais, muito belo, porque ele vai falar, né, o salmista que vai falar, vai exaltar o quanto ele ama estar na casa de Deus, e quanto ele ama estar nos átrios do Senhor. E essa também é a nossa alegria, em poder estar na casa de Deus, né, em poder adorá-lo. Amém? Salmo 84, versículo 1 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. É o que a gente faz aqui todos os domingos,
e sempre que a gente vem à casa de Deus. E por isso nós somos bem-aventurados, amém? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Irmãos, esse vale de Baca, ele é, traduzindo assim, com uma compreensão mais rápida e ligeira, é vale de lágrimas. Nós sabemos que o povo de Israel só tinha um templo onde ele tinha que adorar. Então, aquela região é uma região árida, uma região desértica. Então, muitos tinham que sair de longe para ir até Jerusalém adorar a Deus. Então, eles passavam por lugares que eram muito áridos, muito secos, e aí eles consideravam como sendo esse vale de Baca, ou seja, um vale de lágrimas. Era um momento que ele tinha que passar de muita dificuldade para poder chegar até o templo e louvar e adorar o Deus. E assim somos nós também, que muitas vezes no nosso percurso como filhos de Deus, passamos por provações, por dificuldades, por lutas, mas sejamos perseverantes, porque o salmista diz, a chuva também enche os tanques, né? Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Aleluia, glória a Deus. Veja, irmãos, que o salmista se regozija, se alegra, né? Ele exulta, né? De quê? De estar no templo, adorando a Deus, podendo levar a sua oferta, o seu dízimo, né? A sua adoração, entregar o seu coração para que Deus saiba, né? Que Ele é o único Deus vivo, e é o que nós fazemos aqui quando estamos aqui, né? Louvando, adorando, bendizendo ao nosso Deus, que nos salvou com seu braço forte, nos redimiu, né? E nos trouxe até aqui para a sua casa. Eu pediria a Ariadne, nós colocamos aí, não, primeiro é a parte lá do PDF que tem o significado de templo de igreja, porque nós falamos aqui, o Salmo 84, ele fala de quê? Ele fala de templo, de tabernáculo, e nós estamos falando de igreja. O nosso tema é igreja em movimento. Então nós vamos compreender o significado de igreja, o que é igreja, o que é templo, né? Pode ajudar aqui, Azaf, a encontrar o texto lá, o slidezinho em PDF, né? Para a gente compreender, e depois que nós entendermos o significado dessa palavra, de templo, de igreja, quando nós colocarmos e assentarmos para a igreja, a compreensão dessas palavras, certo? Nós vamos demonstrar que a igreja está em constante movimento, que a igreja se movimenta, amém? É o PDF. Aí, ok, pronto. Nós temos aí, e eu pesquisei, a origem da palavra igreja. A palavra portuguesa igreja provém do substantivo composto grego eclésia, que por sua vez é a combinação da preposição ek ou ex com o verbo kalel, sendo que ek ou ex tem o sentido de para fora, e kalel o sentido de eu chamo, eu convoco. Olha como as coisas vão, né, clareando na nossa mente, vão ficando claras, transparentes, né?
Porque lá, pode passar o próximo slide, um pouquinho mais à frente. Aí nós vamos ver o significado dessa palavra, igreja. O significado básico é chamar para fora de um grupo ou dentre a multidão. Assembleia seria uma tradução exata. Trata-se de um número selecionado de pessoas dentre a multidão e ordenadamente congregada para um objetivo comum. É o que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Todos nós aqui fomos o quê? Selecionados, escolhidos. Por quem? Por Deus, por Jesus, para estarmos aqui. Nós formamos uma igreja, nós construímos uma igreja, nós constituímos uma assembleia. Fomos tirados de onde? Do mundo. Não é? Tirar para fora, fazer uma seleção. Então, aí a gente começa a entender o porquê da palavra igreja. E eu quero diferenciar aqui, tá certo? Quero diferenciar aqui da palavra templo. Por que da palavra templo? E eu vou ler para vocês também, que vai dizer o seguinte: templo, do latim templum, território delimitado e consagrado para a realização de atos sagrados. Mais tarde, prédio para adoração religiosa. Por que templo e igreja? Porque se faz uma confusão, e na nossa mente fica uma confusão, no seguinte sentido: normalmente a grande maioria das pessoas pensa que templo e igreja são a mesma coisa, e não são, irmãos. Pelo que a gente já apresentou aqui para vocês, estamos vendo que templo é um prédio, aqui onde nós reunimos, onde muitos irmãos, né, se reúnem, de outras religiões se reúnem, é que é o templo, é o prédio físico. Aqui, quando nós lemos o Salmo 84, o que acontecia? O povo saía do seu lugar, uma vez por ano, e ia lá para o templo. Templo físico. Diferente de igreja. Templo físico, igreja, são coisas diferentes, distintas. Nós precisamos assentar isso em nossa mente, para que a gente possa compreender o que Jesus fez, o que Deus fez na nossa vida. E aí, quando a gente segue mais à frente, para continuar com esse entendimento e essa explicação, para nós sentarmos as bases do entendimento e passarmos a discorrer sobre igreja e movimento, eu faço uma pergunta para vocês, meus irmãos, perguntar: um clube social é uma igreja? Uma sociedade esportiva, que a gente tem aí, Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Fortaleza, Ceará, que são os mais conhecidos aqui, essas instituições são igreja? Uma sociedade empresarial, por exemplo, a Sociedade Anônima, que reúne centenas de pessoas, milhares até, é uma igreja? Se nós considerarmos a palavra, o conceito em si, nós vamos entender que um clube, uma sociedade esportiva e até uma empresa também são uma igreja. Porque é uma reunião de pessoas, é separado. E é com um objetivo. Essas instituições têm ou não têm um objetivo? Tem. São também igreja. Não é uma assembleia? Por exemplo, a igreja tem uma associação. Existem dezenas de outras associações. Tem uma irmã aqui na igreja, né, que ela participa de uma cooperativa. Eu já fiz parte de cooperativa. Que também reúne pessoas, realiza assembleias. Nós não lemos aqui eclésia, não lemos que o sentido era de assembleia, o tempo apropriado, o termo apropriado. Então, vamos entender o que vai diferenciar estas instituições, que pela palavra também seriam igrejas, da igreja de Jesus, da igreja do nosso Senhor, a igreja que nós fazemos parte. O que diferencia? O que é diferente? Essas igrejas que nós falamos, ou até mesmo outras,
da igreja que nós pertencemos, que não é o templo físico, que é constituído e formado por pessoas. E aí eu coloco para os irmãos, tem duas diferenças. A igreja de Cristo Jesus, a igreja para a qual nós fomos chamados, nós fomos separados do mundo, ela primeiro, ela tem um Senhor, ela tem um comandante, ela tem alguém que é poderoso, Criador e Senhor do universo, que é o Senhor Jesus. Essas outras instituições que eu falei lá, são instituições temporais. Quem comanda elas? Que força elas têm? E olhe que tem determinadas instituições aí, igrejas nesse aspecto que a gente colocou, que leva muita gente, né? Haja vista aí que os estados ficam lotados. Tem gente que inclusive deixa de vir aqui louvar e adorar a Deus e fica lá assistindo futebol, perdendo, mas isso vai levar para onde? Vai levar para que caminho? A nossa igreja, o nosso comandante, ele mudou, ele transformou a minha vida, a vida de cada um que está aqui ouvindo, a vida de quem está assistindo aí pela internet. Então veja a essência de que a nossa igreja se compõe, como ela é forte e como ela é poderosa. E vou mais além, entrando aqui novamente na questão do templo. Os irmãos conseguiriam responder e me dizer, se depois que Jesus vier, quando a terra for transformada, e aqui for novos céus e nova terra, haverá templo? Haverá templo físico? Não, né? Não haverá, irmãos. Leiam lá em Apocalipse 21, 22. Vocês vão ver que o templo é o próprio Senhor Deus e Jesus Cristo, que nós estaremos juntos para louvar e adorar permanentemente, dia e noite, até redundantemente eu digo, dia e noite, porque não haverá nem dia nem noite, assim diz a palavra, mas nós estaremos na presença dEle, adorando, sentindo todo o amor, toda a proteção, todo o gozo, toda a alegria. Imagine, irmãos, se é gostoso estar aqui, adorando, louvando aqui, quando a gente ouve o louvor, quando a gente eleva o nosso espírito ao nosso Deus em adoração, se é maravilhoso, se é bom, como diz o pastor William, quem está aqui feliz com Jesus? Se é bom, se é maravilhoso, se é gostoso, imagine na glória, diretamente na presença do Deus vivo. Então essa diferença daí não tem, todas as outras já perderam, porque lá em João, capítulo 4, versículos 23 e 24, Jesus vai dizer assim, irmãos, ó, João 4, 23 e 24, deixem a Bíblia em aberto, quem quiser pesquisar, porque nós sempre vamos recorrer à palavra, para os nossos esclarecimentos. João 4, 23 e 24, Jesus conversava lá com a samaritana, com a mulher samaritana, e lá ele tinha uma conversa, ela dizia, não, mas os nossos aqui, samaritanos, dizem que o lugar de adorar é lá no monte, mas os judeus dizem que o lugar onde se deve adorar é o templo em Jerusalém. Aí Jesus diz assim para ela, na conversa que ele travou, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Amém? Complementando essa palavra aqui, que Jesus estava falando, de uma transformação que acontece em nós, que aconteceu em mim, que aconteceu em cada um que está aqui. Quando ele fala que ele nos transforma em novas criaturas. E aí a gente vai voltar para o templo. Amém? João 1, 12 e 13 diz assim, ó. Estava lá
João Batista pregando, né? Aí João vai falar, quando termina de apresentar João Batista, o apóstolo João vai falar assim, escreve assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, amém? Nós somos filhos de Deus, irmãos, alegre-se, eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus. E ele diz mais: os quais não nasceram do sangue, não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? Quem está entendendo? Dê um glória a Deus aí, bem alto, bem forte para Jesus. Então eu fui transformado. Eu não queria saber de Deus não, meus irmãos. Eu era igreja, podia ser, né, lá da cooperativa, de alguma associação que eu participasse, até do local onde eu trabalhava, e eu trabalho até hoje, porque são instituições que realizam assembleias, mas a Assembleia de Deus é diferente, Assembleia de Deus é diferente, e aí eu fui transformado, houve uma mudança na minha mente, no meu ser, eu nasci de novo, glória a Deus, porque eu não era assim como eu sou hoje, eu não pregava, eu não dava glória a Deus, eu não orava, eu não adorava, eu não era isso que vocês estão vendo, o novo Paulo César, a nova criatura, transformada e redimida, continuo pecador, mas redimido, porque Ele me ajuda, Ele me sustenta, né? Ele me dá forças, não apenas a mim, mas a cada um dos irmãos aqui, amém? Então, quando nós nos transformamos em novas criaturas, nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus, assim diz a palavra. Olhe agora o que Jesus estava dizendo, Ele está falando de templo físico? Não. Vai haver templo físico nos novos céus, na nova terra? Não. Mas a igreja continua existindo. A igreja que vai além deste templo, deste local físico, que é espiritual, que é transformada, que vai se movimentando. Esta igreja somos nós. Eu sou igreja, você é igreja de Jesus Cristo, pela transformação que Ele operou em mim e em você, em cada um aqui, em você que está me ouvindo agora, que está ouvindo essa palavra. Então, meus irmãos, olha só o poder dessa palavra, olha só o poder de Deus em nos transformar. Cada um aqui, conversava ali agora há pouco com o irmão Luciano, ele contando e a gente, digamos assim, trocando as nossas experiências, né? De como Deus nos transformou, como Deus nos alcançou. Conversava com o pastor Patrocínio lá fora, e aí a gente dizia, como foi que Deus fez? Cada um aqui tem uma história, onde Deus chegou e alcançou e transformou. Não foi um time de futebol, não foi uma empresa, né? Não foi um clube social. Vocês já viram um clube social mudar a vida de alguém? Fazer o que Deus faz? Operar como o Espírito Santo opera? Não faz, meu irmão. Só Ele que nos transforma em novas criaturas. Só Ele que regenera a nossa natureza pecadora. Só Ele que faz milagres. E o maior milagre que Deus faz na minha e na sua vida não é curar de um câncer. Curar de câncer é bom, é ótimo, é maravilhoso. Principalmente para quem... É curar um aleijado? É lindo. É o poder de Deus. Mas o maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida é nos transformar, é nos salvar, é nos redimir, é nos tirar do reino das trevas para o seu reino de luz. Aleluia! E nos dar a salvação para que a gente possa estar naquilo que já está certo, já está definido.
né? Tem gente que diz assim: rapaz, como é que você troca o certo pelo duvidoso? Como é que você pode trocar o certo pelo duvidoso? Irmãos, infelizmente, tem muita gente trocando o certo pelo duvidoso, porque já está certo aqui na palavra, ó, Jesus vai voltar. Vai ou não vai? Vai, Jesus vai voltar. Se é hoje, se é agora, se é amanhã, eu não sei, mas ele vem, vem. E aqueles que o receberam, por isso que a gente diz aqui, quando vai fazer o apelo, né? Quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador? Está aqui na palavra. Eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, mas isso para mim é um prêmio, porque eu não merecia. As pessoas, como dizem, ei, Jesus é valioso, Jesus é precioso, é o bem mais precioso que nós podemos ter em nossas vidas. E as pessoas trocam Jesus pelo duvidoso, por um clube de futebol, por um prazer momentâneo, pela bebida, pelo cigarro, pela droga, por dinheiro, e vai para o inferno. Estou mentindo? Choca, choca, choca. Mas Jesus precisa chocar às vezes, porque não podemos ficar na igreja, né? Só bênçãos, ei, venha pegar sua bênção, venha buscar seu milagre, e isso e aquilo outro, mas tem um si. Eu ouvia, para a pregação do começo do mês lá na igreja do irmão Kleber, eu ouvi uma pregação do pastor Lucinho, que ele dizia assim, e aí o Espírito Santo me antecipou para fazer essa pergunta, porque nós somos a igreja dele, somos a igreja de Cristo. Ei, se você fosse o último cristão no mundo, tivesse só você, ei Paulo César, você, se tivesse só você no mundo, o cristianismo se acabaria? A igreja de Cristo se acabaria? Porque estamos vivendo tempos difíceis, tempos tenebrosos, e aí a gente começa a entrar no movimento da igreja. A igreja possui dois movimentos, um espiritual e outro temporal. Os dois caminham juntos, né? Por exemplo, aqui já antecipando aqui, imagine, graças a Deus, ou não estou ainda preparado, ou Deus ainda não me concedeu isso, mas você imagine expulsar um demônio. Eu conheço pastores que já relataram, né? A história da própria fundadora aqui da Ebenezer, né? É de expulsão de demônios. De onde vem esse poder? É espiritual, é do alto. A cura não é ninguém. Há uma religião que diz, atribui aos santos, mas não é verdade. Quem cura é Deus, quem cura é Jesus, quem cura é o Espírito Santo de Deus. Quem me curou dos meus males, das minhas feridas, das minhas dores, das minhas mágoas, das mentiras e enganos que eu vivia, foi Jesus. Foi Jesus que operou em mim. É o poder espiritual. O outro poder é o temporal. E aí, quando a gente fala de movimento espiritual, por exemplo, aqui agora na pregação, na Assembleia dos Santos de Deus, como Paulo fala, nós estamos no momento espiritual, porque o Espírito Santo está aqui, ele se movimenta aqui agora, está me usando para essa palavra, está trabalhando na mente de cada irmão que está aqui e dos que estão nos ouvindo pela internet. É o poder do Espírito Santo nos usando, operando em nós. E eu vou dar aqui alguns exemplos de outros movimentos espirituais da igreja. Citar aqui, jejum. A igreja jejua? Jejua. Nós devemos jejuar? Devemos. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites antes de passar pela tentação. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no deserto até receber as tábuas da lei. Tem até o jejum de Daniel, né? Então o jejum
é uma arma espiritual que Deus, que o Espírito Santo deixou, fornece para a igreja. A igreja enquanto coletividade e a igreja individualidade. Porque eu individualmente preciso jejuar. Mas não é só jejum de comida e bebida, não. Porque, por exemplo, o jejum de Daniel, né, que alguns da Ásia fazem, algumas religiões, é 40 dias e 40 noites sem comer nem beber. Eu não aguento. Meu corpo físico não me permite isso. Eu até achava que eu jamais faria jejum. Até que um dia eu saí apressado de casa para o trabalho, precisava resolver umas coisas. Não, vou tomar café na rua. E nesse negócio de tomar café na rua, quando eu fui olhar já era meio-dia. Eu falo, meu Deus do céu, nem comi. Aí o Espírito Santo me falou na hora: ei, tu não disse que não conseguia fazer jejum? Foi a forma como eu aprendi na prática, né? Porque o Espírito Santo fala conosco e nos ensina. Aleluia! O outro movimento espiritual é a oração. Nós temos aqui, a Ebenezer faz, as outras igrejas faz, né? Antes de começar o culto, a oração. Nas quartas-feiras fazemos oração, mas, digamos assim, com mais ênfase. A pastora, o pastor William, né? Os nossos líderes sempre nos conclamam a estarmos orando. Então a oração é uma outra ferramenta, um outro movimento espiritual que nós devemos fazer, que a igreja deve fazer. Orar, clamar, pedir. Quando Pedro esteve preso, né? Foi preso lá por Herodes e ia ser morto, a igreja ficou o quê? Orando, reunida em oração. E oraram com tanto fervor que Deus ouviu, mandou o anjo lá e livrou Pedro. Também Paulo e Silas, eles cantavam e oravam quando houve um tremor, um forte tremor, e o que aconteceu? O que? Aquele terremoto quebrou todas as cadeias que eles tinham nas mãos, abriu todas as portas, e todo mundo que estava preso lá ficou solto, mas ninguém fugiu, porque Paulo estava controlando. O Espírito Santo, por meio de Paulo, interviu ali, e o próprio carcereiro ia fazer o quê? Uma loucura, como Paulo disse. Olhem o poder da oração. Como é importante a igreja orar, né? Nós estivemos agora nessa pandemia, a igreja sempre orando, sempre clamando, né? Sempre olhando para os céus, para o alto. E nós individualmente, eu como igreja, preciso orar. Eu não posso deixar de orar. A oração é o alimento do crente. Leitura da palavra e oração. Não pode. O crente que não ora, como é que vai ter força? Você vê aí na nossa sociedade, né? Acaba preocupado com malhação, corpão saradão. E o espírito? E o espírito? Raquítico, fraco. Né? Paulo, eu creio que ele orava tanto que só, estava lá aquele espírito de engano, de adivinhação. Paulo pregando juntamente lá com Barnabé, se não estou enganado. E aí ele cansou daquele espírito dizendo: esses são filhos de Deus, são homens de Deus. Aí Paulo: eu te ordeno em nome de Jesus que tu te retire dessa moça. A gente sabe o que aconteceu. Mas ali é uma presença e uma unção tão grande, tão poderosa, por meio da oração, por meio do viver a palavra, que as coisas fluem automaticamente, né? A igreja precisa conhecer essas ferramentas espirituais. E aí, quando se está em jejum, quando se está em oração, o que pode acontecer? A gente já viu aqui, por exemplo, o pastor William, né, o Espírito Santo toma muito ele, e ele profetiza.
Profetizo aqui já para várias pessoas, até mesmo na igreja onde nós estávamos, antes de a gente vir para Ebenezer, tem o que? A profecia. O pastor Valtinho lá é um profeta de Deus e profetiza muito. E a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela traz o que? Muitas profecias. Paulo fala que nós devemos procurar os dons espirituais, entre eles está o de profetizar. Nós mesmos somos recomendados a profetizarmos, a declararmos boas palavras sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos cônjuges, sobre a vida dos nossos irmãos, amém? Então, profecia é também um movimento espiritual que a igreja precisa utilizar. Não é necessário apenas que, não, só fulano de tal que pode profetizar. Não. O Espírito Santo usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Eu preciso estar à disposição, eu preciso estar utilizando essas ferramentas para que eu entenda, eu compreenda que essa hora aqui, o Espírito Santo vai me usar. Eu não posso ficar, como se diz, receoso. Às vezes a gente tem, né? Quem aqui não passou pela experiência de estar na rua, andando na rua, e de repente chega uma pessoa, aí o Espírito Santo diz: ei, vai lá para ela ali e diz assim, assim, assado. Já aconteceu comigo. Eu estava indo para o trabalho, aí tinha uma pessoa lá que tinha pedido uma ajuda, eu estava tomando um café, e eu peguei e dei. Aí na mesma hora o Espírito Santo disse: fala de mim para ele. E eu comecei a falar e a profetizar para aquela pessoa. A pessoa começou a chorar, a se derramar, e era um irmão desviado. Eu sabia, tinha nem ideia de quem era, mas se eu não tivesse deixado o Espírito Santo de Deus me usar, é óbvio que Deus, com certeza, quando Ele tem misericórdia da gente, Ele usa quem Ele quer, Ele vai arranjar outra pessoa, mas eu não teria vivido essa experiência. Então a gente precisa se deixar, se colocar à disposição para que o Espírito Santo nos use, né? Para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer por meio de nós, amém? Outros movimentos espirituais da igreja que a gente vê muito, né? Vigília e monte. Quem nunca aqui foi a uma vigília, quem nunca aqui foi ao monte, estamos precisando até ir de novo, né? É bom demais, não é não? Quando eu me converti, logo meu irmão vivia em monte. Era monte, subindo monte, descendo monte, sobe monte, desce monte. Porque o monte, ele exerce um simbolismo. Você vai em busca de Deus. No monte, lembra lá de como Moisés, Deus disse para Moisés, Moisés disse para o povo que eu vou falar com ele. Está lá, acho que em Êxodo, né? E aí Moisés mandou o povo se santificar, ó, vão se purificar, tomar banho, evita as relações, se consagra, que é assim que a gente faz. Aí o povo todo se consagrou, foi lá para o pé do monte. Tem até uma música que a gente canta aqui, né? Senhor, me tira o medo, porque quando Deus começou a se manifestar ali naquele monte, que trovejava e relampeava, o povo, ó, morreu de medo. Disse: não, Moisés, vai tu, porque fala tu com Deus por nós, porque nós não aguentamos não. Então o monte, a vigília, é uma busca que nós temos que fazer, né? São instrumentos que a igreja precisa utilizar, e a igreja utiliza, porque nessas horas o Espírito Santo nos usa, o Espírito Santo vem, se manifesta, cura, traz profecia, traz palavra, nos renova, nos restaura. Em monte, quantas coisas maravilhosas nós já vimos e ouvimos, porque o Espírito Santo transborda. É um momento propício para a gente se encontrar com Ele, se entregar. Eu agora senti assim uma saudade grande, irmão, de ir assim para um monte, para uma vigília. Mas também nós podemos individualmente, no nosso quarto, na nossa casa, fazer o nosso monte. Porque como a gente diz, tem a igreja, vai aqui em conjunto, aí sobe um monte. Mas você que está assistindo, pode sozinho se trancar no seu quarto,
procurar o seu monte para ouvir o Senhor Deus, para falar com Ele, contar das suas dores, das suas dificuldades, o que você está passando, o que colegas seus, irmãos seus, familiares estão vivendo de dificuldade, e lá você clama, você ora, você chora, e você adora, aleluia, amém? Irmãos, até ler a Bíblia, também é um movimento espiritual. Você pensar que não? É sim. Eu me recordo que, na minha conversão, como eu fiz uma determinada faculdade, e eu lia livros muito grossos, eu já tinha lido a Bíblia outras vezes, mas não como agora. Então, eu olhei para a Bíblia assim e disse assim, esse livro aqui não vai dar um incha. Porque eu lia livros e livros grandes, volumosos. Tem determinadas matérias que são 3 volumes, e a Bíblia é um só, na verdade são 66, né? Mas ela tem todo um contexto. Estou falando em quantidade de páginas. E aí eu comecei a ler no início da minha conversão, e eu não entendia nada, e eu não captava nada, não gravava nada, nenhum versículo, e eu me desesperei. Eu disse, mas Senhor, Tu está vendo que eu estou me esforçando, eu estou tentando, e por que eu não aprendo nada, por que não entra nada na minha mente, nenhum versículo eu gravo? Aí Deus só me disse assim, tu está achando que a minha palavra é um livro feito por mãos de homens? Então eu só fiz me ajoelhar e dizer, Senhor, me perdoe, porque a tua palavra é vida, tua palavra é vida. Quem entendeu, amém? Dê um glória a Deus bem alto, aleluia. A palavra de Deus é vida, ela transforma, ela nos modifica, nos regenera, ela faz com que nos dê fôlego, ela nos anima, nos sustenta. Como é que você quer permanecer no mundo cruel como esse? Como é que você, meu irmão, minha irmã, como é que você acha que enfrenta um mundo desse? Tantas lutas, tantas provações, tantas mentiras, tantas batalhas, sem ler a palavra, sem meditar na palavra, sem buscar o entendimento de Deus pela palavra. Impossível, meu irmão. Existe um estudo que diz assim, para que eu e você possamos internalizar a palavra, nós precisamos ler ela pelo menos 5 vezes, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu preciso estar mergulhado na palavra, inebriado pela palavra, tomado pela palavra, cheio da palavra. Porque, meus irmãos, como é que vocês acham que eu estaria aqui na presença de vocês, sendo usado pelo Espírito Santo, se não fosse cheio da palavra? Não quer dizer que isso é um ato humano, não. Quer dizer que quando eu busco, Deus enche. Quando eu busco, Deus enche, amém? Se você buscar, Ele vai lhe encher também. Está entendendo, irmão Luciano? Não quer dizer que esse pregador é melhor do que aquele, não. Não existe pregador melhor do que o outro, não. O que existe é o poder do Espírito Santo e a busca. Se você buscar, qualquer um aqui Ele quer usar. Uma das coisas que a Igreja Ebenezer Fortaleza ensina, por meio do pastor William e da pastora Márcia, é que todos aqui serão líderes. Por quê? Porque todo mundo vai ser usado. E não existe palavra melhor do que uma do que a outra, não. Porque a palavra é de Deus, e a honra e a glória é para Ele, amém? A palavra é dEle, e a glória é dEle, não é de homem nenhum, não. Amém? Então, vamos fazer com que essa leitura da Bíblia seja um movimento espiritual, onde aqui nós estamos agora aprendendo, recebendo dele, seja também um movimento meu individual enquanto igreja. Que eu sinta prazer, que eu sinta alegria em ler essa palavra, em praticar e viver essa palavra. Amém? Vamos para o nosso segundo momento.
que é o movimento temporal. Porque não existe. Por que Jesus veio? Por que ele nos salvou? Amor, amor. Mas ele simplesmente veio, fez a obra e foi embora? Não. Ele tem um propósito para a igreja. Exemplo, a Ebenezer, ela tem uma associação. Irmãos aqui já estão dando curso lá, irmãs, tem a distribuição do sopão. Isso é um movimento temporal. A igreja não é só aqui para nós, não. Como é que nós vamos alcançar os outros? Para quem Jesus veio salvar, resgatar, transformar, tirar do mundo, né? Transformar em igreja. Então esse movimento aqui, temporal porque é nesse tempo, nessa era, né, que nós estamos vivendo, tempo físico, é nesse sentido que nós estamos falando, porque Jesus veio e ele delimitou antes dele e depois dele, e aí nós vamos ver o papel da igreja, onde? Na sociedade. Por que nós viemos para cá? Foi a vontade do pastor William? Foi a vontade da pastora Márcia, do patrocínio da Rosângela? Não, foi direcionamento de Deus. Vocês vão para ali. E é ele que a gente tem que ouvir, a igreja tem que ouvir o Espírito Santo. Para quê? Para saber o que ela tem que fazer. Não é a vontade nossa, das pessoas, é a vontade dele. Ele diz, ele aponta. E ele aponta para a igreja a obra que ela tem que fazer. Outro exemplo de movimento temporal, cursos. Já falei aqui. A igreja está oferecendo não apenas naquela associação cursos. A igreja, ela tem o curso do MMI, Casados para Sempre, tem o Paz e outros cursos que ainda vão surgir. Então esse é um movimento temporal que a igreja está praticando, que a igreja está se movimentando, agindo e fazendo aqui. Então esse movimento a igreja precisa fazer. A igreja não pode ficar só fechada nela. A igreja precisa se relacionar, se envolver com a sociedade, com a comunidade do seu tempo. Senão ela perde o sentido de ser igreja. Porque nós recebemos uma ordem de Jesus, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Outro movimento temporal da igreja, evangelismo. Já fizemos aqui, né? Já fizemos aqui nesse bairro, fizemos lá no bairro da associação da igreja. Estamos falando da Ebenezer, mas cruzadas nós participamos, fomos a Exu, o Exu veio até aqui. Tudo isso são movimentos que a igreja faz. O evangelismo pode ser coletivo, a igreja, todos nós, e pode ser individual. Eu posso ser um evangelista. Cada um de nós pode ser evangelista. Quando eu estava lá e permiti que o Espírito Santo me usasse para dar a palavra para aquela pessoa, eu estava evangelizando. Era o evangelismo sendo praticado. A igreja precisa do evangelismo. E o evangelismo é super importante. Porque como é que nós vamos levar a palavra, pregar o evangelho para outras pessoas, não é? Se eu não sou um evangelista? É no meu local de trabalho, é na minha faculdade, é na rua, é no ônibus, é no metrô, é em família, toda hora. A qualquer momento eu posso praticar o evangelismo. A igreja precisa praticar isso. Não podemos ficar esperando apenas quando a igreja convocar um movimento. Não. O maior evangelismo, e talvez o melhor, é o individual, no tete a tete. Quando eu fico lá no meu local de trabalho, um irmão deu uma oportunidade semana passada, né? Que começaram a me chamar, depois de muito tempo, começaram a me chamar de irmão lá no trabalho, porque houve uma mudança de pessoas, né? Aí talvez a pessoa não me soubesse que eu era crente, começou a me chamar de irmão. Aí eu estava lá, sentado lá outro dia, e aí ele disse, Paulo César disse que é salvo. Aí eu digo, é a dica, é a deixa.
Não posso perder essa oportunidade. Peguei a Bíblia aqui. Deixa eu mostrar para você, meu amigo. Peguei lá no Evangelho de Mateus e mostrei, ó, aqui, ó, Jesus que está dizendo. Quem recebe a Ele como Senhor e Salvador está salvo. Você não é cristão? Você é cristão, você está salvo. Você crê em Jesus? E passei logo a régua. Pronto, acabou-se. Porque às vezes o inimigo quer lhe fazer vergonha, mas Deus está lhe dando a oportunidade de você ser usado. Amém? Aleluia, glória a Deus. Outro movimento temporal da igreja: visitas. As visitas aí a gente faz muito nas casas dos irmãos, né? Mas tem visitas que são importantes e são fundamentais. Visita em hospitais, visitas em presídios, né? Tem igrejas que tem pessoas preparadas para ir para presídio, porque a gente tem que entender, irmão, que dependendo da nossa, digamos assim, entendimento, compreensão, escolha até de Deus, não é que signifique que eu vou fazer tudo, não. Outro dia eu conversava com o pastor William, ele me disse que tem um pastor em São Paulo, que a missão dele é pregar para drogados, porque ele é um ex-drogado. Ou seja, nada é melhor, Deus pega alguém que passou por uma determinada experiência para falar para aqueles que vivem aquela experiência, né? Eu acho, não sei, mas não me nego a operar, a que o Espírito Santo opere em mim. Eu pregar para drogado é difícil, eu considero difícil, mas o Espírito Santo pode tudo, ele sabe como trabalhar e como fazer. Estou aqui apenas colocando um exemplo, amém? Então as visitas, né, em hospitais, você vai ali para uma pessoa que está enferma, que está doente, né? Quantos milagres nós já ouvimos falar, já ouvimos serem relatados, que numa visita uma pessoa recebeu a cura, ou que numa visita aquela pessoa que estava enferma aceitou a Jesus e foi salva. Aleluia! Então é importante esse movimento temporal da igreja. Nós temos também assembleias e reuniões, são movimentos temporais da igreja. Aqui a gente sempre faz, o pastor William sempre congrega os líderes, a gente já fez reunião online, já fez assembleia online, né? Para decidir o quê? Para decidir sobre os movimentos da igreja, o que a igreja vai fazer, o que a igreja vai organizar, para mostrar a situação financeira da igreja, né? Para preparar calendário, para uma série de coisas. Então esse movimento temporal da igreja, de assembleias e reuniões, ele não é específico da Ebenezer. Todas as igrejas, enquanto denominações, também fazem esse movimento aqui. Um outro movimento temporal: programa em TV, rádio e internet. É movimento temporal da igreja. A igreja está se movimentando. Por exemplo, agora esse culto está sendo transmitido aqui ao vivo pelo YouTube. Pessoas estão acessando e estão assistindo. É um movimento que a igreja faz. E mesmo depois de terminar aqui o culto, o vídeo fica disponível para que outras pessoas, num outro momento, possam assistir. E a palavra está sendo levada, a palavra está sendo pregada. Está havendo um movimento da igreja na rádio. Quantas pessoas já não se converteram a ouvir rádio? Nos meus primeiros dias e momentos como cristão recém-convertido, eu passei noites e noites ouvindo pregação, louvor, música pela rádio. O meu pastor, que é Jesus, ele está sempre usando um instrumento. O Espírito Santo está sempre usando uma ferramenta para nos alcançar, para nos orientar, porque o pastor fisicamente ele é limitado. Ele não tem condições de conversar com todo mundo, dar assistência a todo mundo, não. Também tem suas necessidades, suas dificuldades. E eu preciso me alimentar, eu preciso buscar. Então as ferramentas estão aí. Você tem um app da Bíblia para baixar no seu celular. Eu não quero levar a Bíblia na mão para o trabalho. Bota no teu celular e vai ler lá na hora. Sintoniza uma rádio e vai ouvindo enquanto está indo no ônibus, no metrô para o trabalho, enquanto está no carro. Tudo isso a igreja disponibiliza como ferramenta e movimento temporal. Amém? Falei também aqui, e vou entrar aqui numa parte mais específica, sobre ações sociais,
comerciais e educacionais. Pelo seguinte sentido aqui. A igreja tem, e está disponível também na rede social, o ensino bíblico, né? Nós tivemos e vamos retornar ainda à escola bíblica dominical. E para vocês terem ideia, para a gente parece uma coisa simples, uma coisa pequena. Mas se eu disser para vocês, meus irmãos, todo mundo aqui conhece a universidade, não conhece? Se eu disser para vocês que das 12 maiores universidades do mundo, 12, você pega a primeira, segunda, terceira até a 12ª, as maiores universidades, hoje, atualmente, agora, elas têm bases, pilares cristãos. Sabiam disso? Que foram cristãos que começaram a disseminar o ensino? Que essas universidades, pesquise lá na internet, vai ter lá, eu pesquisei, eu tive a curiosidade. A gente fica pensando que a igreja é contra o conhecimento, é contra o ensino, é contra a ciência. Não, meus irmãos. 2 fatores importantes e fundamentais. O ensino, ele tem origem e base, a universidade, no ensinamento cristão. Foram pastores, foram protestantes ou crentes, foram os irmãos católicos que fundaram a maioria das universidades. E hoje se coloca a visão, né, de que a igreja é contra a ciência, a igreja é contra o conhecimento bom é o conhecimento do mundo. Cuidado com o conhecimento do mundo. Deus não despreza o conhecimento do homem, Deus não despreza o conhecimento do mundo, até porque é Deus que dá, Deus que revela. A questão é o uso desse conhecimento, como está sendo usado esse conhecimento, porque nós temos hoje muitos ensinos, e aí nós temos a própria igreja caindo na lorota de Satanás. Sabiam? Porque hoje nós vivemos a era do conhecimento. O conhecimento, ele está se reproduzindo com uma velocidade tão grande, mas tão grande, que são cada dia mais especialidades surgindo. Só que tem um detalhe: nenhum conhecimento do mundo do homem substitui isso aqui. Nenhum conhecimento do mundo dá sustentação para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para a igreja, do que a palavra de Deus. Não troque, meu irmão, não troque, minha irmã, a palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, pelo conhecimento do mundo. O conhecimento do mundo é passageiro, passa. Tanto é que a gente viu nas disputas aí da igreja com a ciência, né? A briga lá com Galileu Galilei, onde a igreja dizia, não, a Terra é o centro do universo. E Galileu Galilei dizia, não, a Terra não é, o Sol. Havia essa disputa, mas não estamos falando disso. Estamos falando que Jesus disse que essa palavra aqui não passará nenhum tio, sem que ela se cumpra e o nosso Redentor volte para resgatar a sua noiva. E o alerta que o Espírito Santo me leva a fazer é: você está trocando essa palavra, esse ensino, pelo quê? Pelo Instagram, pelo Zap Zap, pelo Face, por qual rede social você está trocando? Mas eu estou falando aqui, meus irmãos, não é apenas de eu acessar, ficar lá na internet, no celular, não. Eu ficar horas e horas nas redes sociais, não. Eu estou falando é de literalmente trocar a palavra, o ensino de Deus pelo ensino dos homens. Entenderam aí? Quem está entendendo?
É isso que o Espírito Santo está falando. Você, irmão, você, minha irmã, você que está me ouvindo, está trocando os ensinamentos de Deus pelos ensinamentos do homem? Eu vou colocar aqui um vídeo. Pronto aí, Ariadne. E a gente vai retomar para o tema. Um vídeo bem rapidinho para a gente entender, porque nós ainda estamos em pandemia, né? Estamos? Estamos ainda em pandemia. A vacinação está avançada? Está. Ainda não, solte agora não, quando eu disser. Por que isso? Porque a igreja do Senhor Jesus, você que está ouvindo, tem trocado os ensinamentos, tem trocado a palavra dele, pelos ensinamentos de homens. A palavra de Deus é lei, é mandamento, e é bom para nós, que nos salvam, nos restauram, nós já dissemos isso aqui. Mas as pessoas, muitos cristãos, muitos da igreja, estão confiando mais na ciência dos homens, no conhecimento dos homens do que na palavra. Estão obedecendo mais, assim diz o Senhor, estão obedecendo mais às leis dos homens do que a lei dele. Estão gostando mais do que os governantes estão determinando, do que a palavra dele. E aí, nós vamos ver o vídeo e vamos retornar para a palavra, para que o Espírito Santo possa nos restaurar, para que o Jesus ainda tem para falar. Amém? Pode soltar, pastor. Nos tempos de Martinho Lutero, que é a peste negra que aconteceu na Europa e na Ásia. A peste negra, ela assombrou a Europa, matando milhões. Nos tempos de Martinho Lutero, que é a peste negra que aconteceu na Europa e na Ásia. A peste negra, ela assombrou a Europa, matando milhões de pessoas. Pode voltar para o início, pode voltar. Nos tempos de Martinho Lutero, que é nos tempos de Martinho Lutero, essa viagem na história, e vamos fazer uma parada no século XIV, nos tempos de Martinho Lutero, que é a peste negra que aconteceu na Europa e na Ásia. A peste negra, ela assombrou a Europa, matando milhões de pessoas. Em apenas 5 anos, para você ter noção, metade da população do continente morreu vítima daquela doença. E mais uma vez, a Igreja de Cristo atuou de forma linda. As igrejas foram oferecidas como hospitais e os pastores trabalharam como enfermeiros sem serem profissionais. Então, em agosto de 1527, a peste negra chegou na Alemanha, na cidade de Wittenberg, onde Martinho Lutero morava. E enquanto os moradores fugiram para salvar suas vidas, Lutero com a sua esposa Catarina, que estava grávida na época, eles decidiram ficar e cuidar dos doentes. Olha que coisa linda, né? Eu vou ler para você um trecho de uma carta escrita pelo Martinho Lutero naquela ocasião. Ele disse assim, ó: Estamos aqui sozinhos com os diáconos, mas Cristo está presente também, para que não estejamos sós, e Ele triunfará em nós. Olha que tremendo, irmãos. Martinho Lutero abriu as portas da sua casa para cuidar de pessoas desesperadas. Ele também auxiliava todas as pessoas para seguirem as medidas de proteção contra a peste negra. Então preste atenção aqui numa coisa. Lutero, ele recomendava as pessoas orarem com fé, não perderem a sua confiança em Deus, mas ele também recomendava as pessoas a praticarem as regras de saneamento, medicação e isolamento social. Ele mesmo seguia aquelas regras, mas ele deixou claro que não negaria os seus deveres como cristão e como pastor. E ele afirmava que se fosse a sua hora de morrer, Deus saberia onde encontrá-lo. Então, a fé e a coragem de Martinho Lutero e da sua esposa é um exemplo para todos nós, não é verdade? Amém, irmãos. Quem conhecia essa face? Quem conhecia, né, esse ato de Martinho Lutero? Eu não conhecia, meus irmãos, porque a gente é acostumado a ouvir, a falar de Lutero apenas pelas 95 teses que ele afixou lá.
apenas por ser o grande reformador e ser um dos instrumentos que Deus usou para nos trazer até aqui. Mas aí está demonstrado que Martinho Lutero era um homem de fé. Na época dele, na era dele em que ele viveu, também houve uma grande pandemia, uma grande peste. Matou metade da população. Olha, para você ter uma ideia, considerando a quantidade de habitantes que tem hoje, a peste negra foi muito mais devastadora do que o Covid. Martinho Lutero fugiu da luta, meus irmãos. Martinho Lutero se escondeu. O que Martinho Lutero fez? Esse vídeo aí é apenas um trecho que eu selecionei. Vocês podem pesquisar aí no YouTube, vão encontrar, né, as pandemias e a igreja. Como a igreja, ela reagiu. Como a igreja se movimentou durante as pandemias. Por quê? Faço aqui um pequeno comparativo. Igreja primitiva versus igreja moderna. A igreja de hoje. A igreja do século 21. A igreja primitiva, quantos cristãos tinha? Quase ninguém, né? Quase ninguém. Minoria. A igreja moderna, a igreja de hoje. Só no Brasil se calcula que nós temos aí numa faixa de 30% de cristãos evangélicos. Qual foi o comportamento, a atitude da igreja moderna? Como ela está se comportando perante essa pandemia? Com todas essas ferramentas aqui que nós falamos. Porque essas ferramentas aqui, sejam elas espirituais, sejam elas temporais, hoje nós temos muito mais organizados do que naquela época. Mas será que a igreja primitiva, ou a igreja medieva, da Idade Média de Martinho Lutero, que a gente estuda na história, que é a era negra da humanidade, será que mesmo nessa era negra, a igreja foi muito mais forte, muito mais ativa, muito mais poderosa do que hoje? Eu deixo a resposta e a reflexão a cada um dos irmãos. Porque falamos também, e aí eu coloco um outro à parte, sobre os hospitais, porque vocês viram aí, né? O que foi que Martinho Lutero fez? Transformou a igreja numa enfermaria. Tinha remédio, tinha vacina, tinha médico. Quem eram os médicos? Os cristãos, cuidando lá do povo. Era um medo tão grande naquela época, meus irmãos, que familiares, quando alguém pegava a doença, jogava na rua, para morrer na rua. Os cristãos iam lá, buscar a pessoa que estava para morrer, e levava para tratar. Muitos foram salvos da vida física, porque foram regenerados e curados, e também foram salvos por meio do Espírito Santo, porque receberam a Jesus. Houve uma outra gripe, no início do século passado, século XIX, gripe espanhola, de um outro homem também muito famoso e poderoso, que é chamado Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon. Essa gripe também matou muita gente. E Spurgeon dizia: quando chega o risco da morte, todo mundo corre para os braços de Deus. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, você que está ouvindo e assistindo agora este vídeo, não queira Jesus apenas para ter o seu corpo físico salvo. Não queira Jesus apenas para ser curado da doença física. Queira Jesus para ser salvo e estar na Assembleia dos Santos, na Nova Jerusalém. Amém?
Não tenha medo de morrer. Não é uma máscara que lhe protege. Não é uma ordem do governador, do presidente, do prefeito que garante a sua saúde, não. Tem muito interesse por trás de tudo isso. E naquela época não foi diferente. Que o Espírito Santo de Deus derrame entendimento, derrame conhecimento, derrame compreensão sobre a sua igreja, para não ser manipulada, para não ser usada para fins que não são os de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Não seja manipulado. Ore. Use as ferramentas espirituais que Deus lhes deu para lhe dar discernimento. A igreja está obedecendo mais ao homem do que a ele. É a ele que nós devemos temer. Ele mata e pode colocar no inferno. O homem pode matar, mas não coloca no inferno. Ele pode lhe livrar, ele pode lhe salvar o corpo e a alma. A quem você escolhe? A quem você vai obedecer? Você vai obedecer a palavra ou a ciência moderna? Porque Jesus diz, meus irmãos, e aqui eu leio para vocês, porque nós no mês passado, nós estávamos no mês das missões, era ou não era? Era. E qual é a nossa grande missão? Qual é a grande missão da igreja? Vou ler aqui, Mateus 28, 18, 20, estou encerrando. Amém? A grande comissão, Mateus 28, 18, 20, vai dizer assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem tem todo o poder no céu e na terra? Jesus, Ele. Não é presidente, não é governador, não é prefeito, não é empresário, não é militar, não é nação. É Ele. Ele nos dá a seguinte ordem: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu friso aqui duas palavras para a igreja, duas palavras. A primeira é: fazei discípulos. Fazei discípulos. Fazei discípulos. Eu tenho que fazer discípulo. Eu tenho que ser discípulo e tenho que fazer outros discípulos. Ei, Jesus não quer seguidores para ficar dando likes e curtindo, não. Jesus quer discípulos que vivam, pratiquem e preguem a sua palavra. E nós temos que ensinar aos que receberam a Ele, aos que foram salvos por Ele, a obedecer a Ele, a obedecer a essa palavra. E eu termino, e vou pedir também para depois colocar um louvor aqui, para que o irmão, se o Ismael e o souber, a gente canta também, que é para a igreja ficar de pé e orar, porque diz assim, ó: quando João Batista começou a pregar, o que ele dizia? Para aplanar a terra para Jesus vir. Ele dizia assim, meus irmãos, ó: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. E Jesus também disse: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Amém? E eu também digo para a igreja, digo para mim: arrepende-te, Paulo César, dos teus pecados, arrepende-te das tuas más ações, dos teus maus pensamentos, das tuas más escolhas, da tua afobação, do teu orgulho, de tudo que não vem de Deus. Arrepende-te, porque é chegado até vós o reino de Deus. Amém, aleluia. A música é o louvor, primeiro amor. Eu me arrependo, Senhor,
Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, meus irmãos aqui, você que está me ouvindo, arrependa-se, porque a palavra de Deus diz que quem não tiver pecado, disser que não está pecado, está mentindo e não ama a Deus. Eu sou pecador redimido, nós somos pecadores redimidos, precisamos dele. Só vamos estar livres do pecado quando estivermos com ele na glória. Então eu convido a igreja, levante-se, vamos cantar esse louvor, vamos nos arrepender das nossas más ações, das nossas más atitudes, das nossas más palavras, que às vezes eu digo para o irmão, para a irmã, para meu filho. Que o Senhor, que o Espírito Santo venha, desça, opere em nós e nos transforme, porque se arrepender é buscar a Deus e deixar que Ele nos transforme. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.